Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live do Espaço Guia, uma live de quinta-feira. Pedimos a todos que gostarem, que assistirem, que compartilhem o maior número possível de pessoas para colaborar com o nosso canal e divulgar também as mensagens que vão ser passadas aqui hoje, né, Brandes? Sim. Então vamos. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos melhores que a semana passada. Lembrando que as pessoas que não podem estar aqui, né, estão nas suas casas, estão em outras cidades, outro país, né? Para Deus não tem distância, né? Então, da mesma forma que vocês que estão aqui, que vieram, estão presencialmente, né? Como você que está aqui numa outra cidade próxima, ou num outro país aí, se você está vendo, se você está ouvindo isso, é porque você sente necessidade. E se nós sentimos a necessidade, eu acho que todos vocês são unânimes em concordar com isso, que Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece a necessidade de quem está aqui próximo, quem está da série, quem está aqui do meu lado, né? A minha que estou aqui, e da outra pessoa que está lá do outro país. Porque Deus não tem distância. Deus não vai e não vem, né? Inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso. Tentar ajudar a ver se a gente consegue quebrar esse paradigma que nós trazemos na nossa cabeça entre nós e Deus, nós e espiritualidade, né? Toda essa dualidade, tudo que é dualidade, ela nos distancia de Deus, porque Deus é uma unidade, Deus é união, Deus é unidade. Eu só vou pontuar isso para fundamentar o que nós vamos falar, mas só para pontuar a realidade e para alguns que gostam de pensar, de pesquisar, ou de, né? O que acontece? Vamos falar assim para vocês. Antes da criação, Deus é unidade. Nós estamos em Deus antes da criação. Nós fazemos parte de Deus antes da criação. Nós saímos dele. Nós somos uma extensão dele. Então, quando Deus cria, né? Inclusive, numa das experiências que eu tive com ele, eu tive a oportunidade de desenvolver falar sobre esse assunto, né? Então, quando Deus cria, o que acontece? Cria a dualidade, o tempo, o espaço e essa tal dualidade que nós falamos, e podemos até dizer a consciência humana. Ponto final na outra linha. Então, todas as vezes, eu estava conversando agora há pouco com a Simone, e ultimamente eu tenho sentido assim eu tenho tido várias conversas com Deus, com a espiritualidade. Então, para que nós possamos cunhar uma linha de raciocínio para que comece a quebrar essa dualidade. Como a semana passada nós falamos sobre, né, a gente perguntou para as pessoas aí o que as pessoas necessitam de Deus. Então ela sai da casa, às vezes até de uma outra cidade, né, vem de longe. Então, mas qual é a sua necessidade de tua com Deus? Eu venho aqui, eu preciso vir, porque a pessoa está acostumada desde, né, a fazer o quê? Ela sai da casa, vai lá,
participa de um culto, seja do tipo que for, de uma missa ou de um evento igual ao nosso, se podemos chamar isso aqui de um workshop, né, ou de uma palestra, e depois ela volta para casa. Então, resumidamente, o que acontece? Nós acostumamos com essa dualidade, o ir, ouvir a palestra, a palestra foi legal, né? E o que nós estamos tentando quebrar esse paradigma com vocês? Quando eu falo nós, é tanto eu enquanto pessoa e nós enquanto espiritualidade. Porque a gente já está falando mais ou menos, quando viemos em 2005, e que nós nos intitulamos os Filhos da Luz, que a cada espírito conduz a grande sublimação, sublimação de afeto, de amparo e de corregenda, para que todos os espíritos aprendam a trabalhar e servir na causa do bem e do amor. Por isso que nós nos intitulamos os Filhos da Luz, que viemos dos sóis infinitos abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. Porque nós viemos da luz. E se podemos dizer, viemos de encontro à luz que são todos vocês. Que são todos vocês. E o que impede vocês de estar na luz é a incompreensão dessa dualidade. Que vocês pedem para Deus, vocês vão pedir à igreja, vocês vão receber lá. É Deus e é vocês. É o anjo e é vocês. É o mentor e é vocês. Nós já dissemos isso várias vezes. Não é mais igual antigamente. 100 anos atrás, se vocês fossem para a capital de vocês iriam de carroça ou de cavalo, que não tinha outro transporte. 100 anos, provavelmente. Aqui não. Hoje, se você for para a capital de carroça ou de cavalo, vocês vão ser parados. Por quê? Porque não pode andar de carroça e de cavalo, mas nas rodovias. Por quê? Porque evoluiu. Por quê? Porque mudou. Por quê? Porque não é mais como era antes. A mediunidade, se vocês pegarem os livros espiritualistas e espíritas, eles falam a mesma coisa. A mediunidade de incorporação, ela teria um prazo para acontecer. E nós queremos dizer para vocês, que a liberdade de se comunicar com o divino, ela não precisa passar mais pelo processo da mediunidade. Não precisa ser um médium de incorporação. Por quê? Porque mudou. E nós ficaríamos imensamente felizes se vocês começassem a quebrar essa barreira que vocês têm da dualidade, de achar que existe vocês e nós. O trabalho da quinta-feira e a sexta-feira, depois do trabalho de sábado, não existe isso. Nós estamos o tempo todo juntos, nós somos família. Deus não está para vocês na hora da doença e da dor. Deus está para vocês, para nós, para o universo, o tempo inteiro. Estejam vocês acordados, estejam vocês dormindo. Só que vocês se acostumaram tanto com a dualidade que vocês criaram uma barreira tão forte que nos impede, a grande maioria de nós, de ter essa transparência na comunicação, na informação
na explicação, no esclarecimento, na transformação da própria energia do ambiente. Então nós precisamos que vocês nos ajudem a romper essa barreira que vocês criaram, e nós não podemos forçá-los a isso. É algo que vocês vão fazer por conta de vocês, para que vocês não assistam uma palestra e depois vão para casa. A palestra continua. Que tipo? A palestra que vocês quiserem, o tema que vocês quiserem, o assunto que vocês quiserem. Ou vocês acham que um pai amorosamente justo, bom e perfeito, negaria de conversar com o filho algum assunto que seja irrelevante? Pensa um pouco vocês. Se chegar um filho de vocês de 3, 4 anos e se começar a conversar sobre planta, você falar, filho, conversar sobre planta é um assunto muito desnecessário. Ou se uma criança chegar até vocês e começar a querer conversar sobre formigas, ou sobre a chuva, ou sobre o sol, ou sobre o amor, ou sobre a saúde, quem de vocês negaria de conversar com o filho de vocês, com o neto de vocês? Porque o assunto não é relevante. Então, tal qual vocês, como diz a própria Bíblia, ainda não sendo bons, se o seu filho pede um peixe, não dá uma pedra. Se pede um pão, vocês não dão uma serpente. E Deus, que é justo, bom e perfeito, quanto pode Ele dar a vocês? Então nós precisamos que vocês comecem a esquecer o Deus dos finais da semana, o Deus das igrejas, o Deus das palestras, e comecem a cultuar um Deus constantemente dentro de você, ouvindo suas queixas, suas reclamações, seus agradecimentos. Então nós gostaríamos de dizer para vocês que esse processo que vocês estão vendo de canalização, quando era mediunidade, muitas vezes ela participou disso. O que tinha que fazer, Célia? Tinha que colocar a mão, ajudar o médium a se concentrar, pedir, olha, respira, até a entidade poder incorporar no médium e trazer uma mensagem. Hoje, vocês devem ter informações. Alguns medicamentos, você não pega um comprimido e toma, você não põe numa seringa e aplica. Alguns medicamentos você pega um adesivo, coloca, pronto. Precisa da injeção? Não precisa mais. E antes? Antes tinha que ter a injeção. Hoje não precisa mais. Você pega o adesivo, coloca. Você pega algum material e coloca. O protetor solar, quando a pessoa ia para o sol, passava, né? O produto, protetor solar. Hoje as mães, ou parte das mães, aqueles que querem, e pais, o que acontece? Pega um spray, né? Igual pintar um carro, igual pintar um boneco. Pronto. Já tá. Mudou, né? Como que é hoje a contenção de algumas enfermidades que é contraída pelas moscas? Vocês devem ver as máquinas de vocês que passam pela rua, jogando, ó, na rua, um pó, para prevenir as doenças que vêm através das moscas, dos mosquitos.
Por quê? Porque mudou, porque evoluiu. Então, tal qual, muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Nós ficaríamos imensamente felizes se vocês começassem a trabalhar a mudança em vocês. Porque essa mudança só vocês podem fazer. Nós não podemos forçá-los. E nós gostaríamos que vocês entendessem que vamos falar a Terra, para nós não abrirmos o campo. Vamos falar da Terra. Talvez alguns planetas próximos aqui. A Terra, a humanidade, a história da humanidade, não vamos entrar nos animais, nos elementais, só vamos falar da humanidade. É um projeto. É um projeto. Se vocês olharem na cidade de vocês, ou em todas as cidades do planeta, a grande maioria, o que vocês observam? Os carros que os homens fazem, as motocicletas, as bicicletas, as casas, os prédios, as rodovias. Tudo que o homem constrói ultimamente, a grande maioria funciona. Tem algumas coisas que dão alguns probleminhas, mas funciona. A máquina de lavar, né? A geladeira, a televisão, os aparelhos celulares, eles funcionam. Então vocês, sendo homens, humanos, já estão com um grau de assertividade com muito mais de 50%, que tudo que vocês fazem está dando certo. Mas tem os probleminha ali, mas a maioria do que vocês constroem está dando certo. E vocês acham, vamos pensar que a Terra seja uma das casas que Deus construiu, que tem 7 a 8 bilhões de irmãos que moram nessa casa chamada Terra. Vocês acham que a casa que Deus construiu, o projeto que Deus fez, chamado Terra, vocês acham que ele não vai dar certo? Como nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem, isso aqui tem que acabar tudo e começar de novo. Não tem que começar. Está tudo certo. Deus é muito sábio. Deus é muito grande. Deus é muito capaz. Nada em Deus dá errado. Vocês devem ter uma parábola bíblica que já foi mencionada por Francisco de Assis aqui para vocês, que é uma das grandes parábolas que vocês devem, toda vez que a dificuldade estiver na vida de vocês lembrarem disso, que não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Quando nós falamos em vontade, nós não estamos aqui falando de um Deus autoritário. Nós estamos falando de um Deus sábio, de um Deus perfeito, de um Deus que planeja, que conhece o começo, o meio e o fim. E quando nós falamos em dualidade, a mente de vocês está muito ligada ao preto e o branco, ao ir e o vir, ao côncavo convexo, o yin e yang, tudo que é dualidade, a noite e o dia, o bom e o mal. Só que isso é uma criação de vocês. O Criador não carrega. A essência divina, ela não carrega essa dualidade. O que existe em vocês é a dualidade a ser transformada na unidade. A ser transformada na unidade. É o que estavam vocês conversando sobre água suja e água limpa, sobre a luz e a escuridão.
sobre aprender a viver sobre o efeito da luz e não sobre o efeito da escuridão. Então, se vocês que são humanos estão com um grau grande de assertividade em tudo que vocês fazem, nos medicamentos, em tantas coisas belas, magníficas, por que vocês acham ou vocês permitem que o projeto de Deus não seja perfeito? Então não importa pelo que você está passando, não importa o que você veio buscar aqui esta noite, é importante que você saiba que você que está aqui, que você que está nos vendo, você que vai nos ver daqui uns 10 anos, você faz parte do projeto de Deus. Deus sabe a necessidade do seu coração, agora, amanhã de manhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Porque Deus conhece todos nós. Nós somos a extensão, nós somos a continuação. Por isso que Deus, por ser onisciente, por ser onipresente, Deus está fora do tempo, que é o grande paradigma que nós gostaríamos que vocês ressignificassem. Então, para vocês, se vocês pegarem uma linha reta, fazer uma linha reta na lousa, no chão, ou mesmo daqui para ir até a porta, aqui, sair daqui do ponto zero, ali é a metade e lá é a porta. Se você faz uma linha reta, tem o começo, o meio e o fim. Se vocês pensarem no dia de hoje, todo mundo acordou de manhã, trabalhou, e estamos no final do dia. Isso é dualidade. E é isso que nós queremos modificar, ressignificar. Que Deus não está dentro disso. Porque Deus, Ele é um círculo. Ele não começa. Ele não tem meio. Ele não tem fim. Deus não começou, não houve começo de Deus. Aí o que tinha antes de Deus? Não existe antes. Porque Deus é atemporal. Está fora do tempo. As pessoas que têm experiências com Deus, elas conseguem vivenciar essa sensação de estar fora do tempo. O tempo é uma construção, se podemos falar, da consciência de vocês, do começo, meio e fim. Antes de criar o universo, vocês estavam onde? Em Deus. Nós estávamos onde? Em Deus. Alguns conhecem e já houve outros universos. Existem livros que falam sobre o tempo, quanto tempo dura o universo. Os que gostam de pesquisar, né? Os livros do Vedanta, ele fala que o universo, o tempo de vida do universo é um dia de Shiva. Então, se a Terra está com aproximadamente 13 a 15 bilhões de anos, talvez tenha mais uns 15 bilhões, é um dia de Shiva. O tempo, se for esse tempo. Então, nós gostaríamos que vocês estreitassem a relação de vocês com Deus, de vocês conosco. Ah, mas eu não sou médium. Ah, eu não recebo. Quem sou eu para receber alguém? Quem sou eu para receber tal entidade? Quem sou eu para canalizar tal entidade? Vocês são aquelas pessoas que Deus escolheu, como escolheu Moisés, como escolheu Elias, como escolheu Malaquias, como escolheu Isaías, como escolheu os apóstolos e como escolheu muitos homens e mulheres para trazer a palavra. Vocês não vão encontrar nenhum livro sagrado
que se escreveu sozinho. Todos os livros sagrados teve uma mulher, um homem que foi lá. Talvez ele não tenha escrito, mas ele canalizou, e outro escreveu, teve outros que escreveram. Mas Deus sempre se manifestou através de vocês, através da humanidade. Quando Moisés foi convidado a libertar o povo hebreu do Egito, o que ele fala? A sarça ardente, a planta começou a pegar fogo e começou a conversar. Deus, numa forma de fogo, começou a conversar com Moisés. E se vocês pegarem nos livros sagrados, vocês vão encontrar N exemplos das formas que Deus tem usado para se dirigir com vocês. E é o que nós temos falado. Porque hoje nós estamos aqui, diante da mídia, falando para vocês. Se vocês quiserem dar um nome para nós de mentor, de benfeitor, de anjo, de protetor, de serafim, de querubim, não importa o nome que você, isso não importa para nós. O nome, o título. O que importa é que nós temos a permissão do Criador para dizer para vocês: Deus está aqui, Deus está dentro de você. Como vocês conversaram na semana passada, do garoto que foi perto do Himalaia, para ver se encontrava o Avatar. Então, se vocês forem no Himalaia, vocês vão encontrar Deus? Vão. Mas não precisa ir no Himalaia. Se vocês quiserem fazer o caminho de Compostela, Deus vai estar lá, vai. Mas Deus vai estar na tua casa, no teu trabalho, na rua que você anda. Se quiser fazer uma peregrinação, se quiser fazer uma consagração, nós não somos contra. Mas nós dizemos para vocês, não precisa mais. Porque Deus é onipresente na vida de vocês. Existe uma palestra que eu recomendo para vocês, que nós fizemos quando começamos a fazer as nossas lives. Naturalizar Deus em você. Para que Deus não seja algo que às vezes você vai buscar. Às vezes você vai lá e pega Deus, você vai lá e precisa de Deus, você vai lá e lembra de Deus, você vai lá e reconhece Deus, você vai lá e talvez até oferece o poder de Deus para uma outra pessoa. Não precisa ser assim. Vocês podem continuar vivendo a vida que vocês vivem, fazer tudo o que vocês fazem do jeito que vocês fazem. A religião que vocês têm, nunca vocês viram ou ouviram, acredito eu, nós falarmos em religião. Nenhuma religião. O importante é você e Deus. Em qual religião? Naquela que você tiver. Aonde você se sente bem. Aonde você está feliz. Se você não está feliz onde você está, procure um lugar que seja feliz. Um lugar que você sinta a presença, que você sinta a manifestação do Criador, da paz que tanto vocês procuram, da benevolência, da compaixão, da luz, do amor de Deus em vocês. Não um Deus de final de semana, não um Deus para os dias de doença, não. Um Deus presente na forma da paz. Existem algumas meditações que vocês fazem, que a meditação ela verbaliza. A paz é a presença real de Deus em nós. Então que vocês possam ter essa intimidade, quebrar essa dualidade do Deus de noite, do Deus do culto, do Deus da missa, do Deus das palestras, do Deus das lives,
do Deus dos momentos difíceis. Não é mais assim. Um dia, o nosso amigo aqui estava conversando com duas crianças. Nós já demos esse exemplo, mas ele é muito pertinente na noite de hoje. Ele conversava com duas crianças de aproximadamente 7 anos. E uma das crianças era evangélica. E Deus começou a falar para ele: converse com as crianças. Ele falou: mas Deus, vou conversar com as crianças? Conversa com as crianças. Por quê? Porque você não quer falar com as crianças? Ele falou: não, é que a gente está conversando aqui e as crianças estão brincando, né? Ele achou talvez mais nessa época, porque essa criança de 7 anos hoje está com 16. Então isso já faz alguns anos. E aí, após essas falas de Deus, ele resolveu falar para as crianças o que Deus estava falando para as crianças. E as crianças que estavam brincando ali, duas crianças de 7 anos, essa que era evangélica, reconhecendo que não era mais ele que falava com as crianças, mas que Deus falava com elas. Uma delas virou e falou: ah, Moisés que chegou aí agora, Moisés que baixou aí. Por quê? Porque a criança reconheceu. Então é desse Deus da intimidade, é desse Deus da proximidade, que fala com a criança, que fala com a planta, que fala com o animal, que fala com o doente, que fala com o são, que fala com aquele que está rindo, que fala com aquele que está chorando. E para isso, nós gostaríamos que vocês reflitam o que vocês vieram pedir a Deus essa noite. Qual é a necessidade de vocês que estão aqui, vocês que estão nas suas casas, você que está no outro país, você que vai ver essa palestra daqui 10 anos, mas para Deus não tem 10 anos, para Deus é sempre agora. Qual é a sua necessidade? Porque Deus conhece, Deus conhece. E Deus tem o poder transformador. Por mais que nós estamos falando aqui num tema mais focado na dualidade da consciência, essas palavras, se o seu problema é saúde, elas vão ser transformadas em informações da saúde. Se você está precisando de paz no coração, essas palavras sobre dualidade, elas vão transformar em luz no seu coração, na sua alma. Se você está aqui porque está com alguma dor, alguma infecção, alguma indisposição, Deus conhece a tua alma, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua necessidade. Se vocês procurarem no livro sagrado, que é comum a vocês, que é a Bíblia, vocês vão observar o que diz os apóstolos. Quando você for falar de Deus, não se preocupe com o que você vai falar, apenas abra a boca, porque o Espírito de Deus, ele põe a palavra na boca daquele que necessita. E tal qual ele põe na boca do que necessita, ele põe no coração daqueles que vêm buscar, que são vocês, que são vocês. Da mesma forma, porque Deus tudo pode, Deus tudo sabe. Deus é. Deus não é se, Deus é. Deus é o poder supremo, criador de todas as coisas. Então nós gostaríamos que vocês que estão nos vendo nesta noite, para nós não enchermos muito de informação, para que vocês saiam daqui na paz de Deus, para que vocês saiam daqui na compaixão de Deus,
para que vocês saiam daqui na benevolência, para que vocês saiam daqui na luz, para que vocês saiam daqui no amor de Deus. Porque nós já dissemos várias vezes, nós não viemos falar de Deus para vocês. Nós viemos aqui para manifestar o poder, manifestar a energia, manifestar o amor. Se vocês pudessem ver, aquele que é clarividente sabe disso. As palavras que nós emitimos, elas transpassam a alma de vocês. Elas vaporizam a alma de vocês. Elas purificam a alma de vocês. Elas lavam a alma de vocês. Elas transmutam as energias que estão em vocês. Porque vocês são um componente genético do corpo. O corpo de vocês tem o DNA do pai de vocês, da mãe de vocês. Mas a alma de vocês tem o DNA de Deus. Então, quando a palavra ela vem de Deus, o DNA da alma de vocês, ele copia, ele filtra, ele suga, ele se nutre dessa força. Que outro dia até uma senhora saiu, né? E ela é de uma outra religião, e ela saiu, começou a glorificar Deus, porque ela estava flutuando aí fora. Ela estava tão leve que ela estava flutuando. Então nós desejamos que a alma de vocês também flutue, que a alma de vocês bamboleie, que a alma de vocês dance, mas não só agora. Depois que vocês saírem, depois que vocês chegarem na casa de vocês, quando vocês acordarem amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Que todos os dias o Criador esteja com vocês. Uma boa noite, muita paz, muita luz. Amém, amém e amém.